Agora foi. Então, vamos começar aqui novamente aqui, depois de alguns erros técnicos aqui, né? O 5º episódio do podcast Saber Coletivo, né? Onde o conhecimento se encontra com a conversa. A convidada de hoje é a Ana Lu. Show. Aí. Volta pra essa. Olha pra cá. Oi. Olha pra lá. Agora Oi. sim, perfeito. Pronto. Quem tá filmando agora é aquela dali de cima. Vamos aqui debater um pouco sobre a questão do... Deixa eu procurar aqui o tema rapidão. O capitalismo, poder médico e mulheres escravizadas no Brasil do século XIX. Certo? Hoje aqui vamos, dentro dessa temática, debater a monografia da Manuela, que se formou recentemente em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale de São Francisco, Univasf, no qual eu também estou estudando lá, né? Então, já o tema mesmo da sua monografia é o seguinte: julgai, fazendeiros, o vosso interesse. Biopolítica e corpo de mulheres escravizadas segundo o saber médico, de Jean-Baptiste Imbert. Assim, de início, como a Manuela... Ana Lu. Perdão. Ela foi uma indicação aqui, né, de Milena e de Vitor, que vieram aqui fazer umas fotografias aqui. De Luiz Matheus. Isso, Luiz Matheus. 2 filhos. Isso, um beijo para eles, para Luiz Matheus e Milena. E falando sobre sugestões de possíveis futuros convidados que iriam participar aqui do episódio de hoje, foi mencionado a Ana Lu, né, e a sua monografia, que tratava justamente dessa questão. E isso me abriu os olhos. Uhum. Me abriu os olhos porque é uma camada da nossa história, da história da formação do nosso país, né, no período escravocrata, que assim, a escravidão, o período escravocrata do Brasil, a gente assim, aborda assim, quase sempre ideias gerais, assim, só que dentro desse período, desse momento histórico, existiriam camadas e camadas de problemáticas, né, de momentos também que é importante também serem debatidos, né? Sim. No caso, essa manifestação, né, esse período que será debatido aqui que será conversado aqui entre mim e a Ana Lu. E, Ana Lu, de início, como todo convidado que aparece aqui, fale primeiramente sobre você e a sua formação, sua legal. construção, um pouco sobre você e sua formação até agora como cientista associado, do início até aqui, né? Fique à vontade, o palco é seu. Pronto, bem, obrigada pelo espaço. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para a audiência. Bem, meu nome é Ana Luísa. Atualmente eu tenho 26 anos. Eu não sou daqui de Juazeiro, acho que é meio perceptível, né? Eu tenho um sotaque que não é daqui. Eu vim para Juazeiro para fazer o curso, né? Eu fiz o Enem em 2016, 2017, passei no SISU e aí foi nesse ano que eu me mudei para Juazeiro. E sou cria de escola pública, filha de pais trabalhadores, enfim, sou, como todo mundo que está ouvindo, provavelmente das camadas baixas desse país. Pra você, pronto. Aqui foi? Não, a conversa é... Tá, pronto. Uma coisa com câmera. Mas, enfim, e aí eu comecei a minha formação, eu fui da licenciatura, né? Me formei em licenciatura. E, bem, da minha trajetória, eu posso dizer que eu fui uma pessoa, assim, que eu fiz tudo. Eu fiz pesquisa, fiz extensão, vários programas relacionados também a ensino, PIBID, as disciplinas, os estágios, tanto o estágio em espaços não formais de educação, como espaços formais, né, no caso a escola. E tive também uma passagem no NEAFRAR,
que é o Núcleo de Estudos Étnicos da Universidade, coordenado pelo professor Newton de Almeida. Abraço, professor Newton. E então eu passei lá e foi uma fase muito legal, porque eu produzia vídeo, eu fazia todo um trabalho de comunicação digital, porque o meu estágio foi durante a pandemia. É por isso que você tava olhando para as câmeras aqui. Olhando pra câmera aqui, vai e vem aqui. Pois é, vou parar com isso. Mas, e aí... Não, fica à vontade, pode olhar quando você quiser. E depois, já no final da graduação, já enquanto eu estava fazendo essa pesquisa do TCC, eu fui bolsista de extensão num projeto junto com a Comissão Pastoral da Terra, da Bahia, em que eles fizeram um grupo, né, da CPT. Eles fizeram um curso de formação na Univasf. Esse projeto foi coordenado pelo professor Adalto, que também foi orientador do meu TCC. Abraço, professor Adalto. Maravilhoso. Sim. Então, assim, a minha formação, ela sempre estava muito ligada a esses temas, né? Tudo que eu fiz estava sempre ligado a esses temas de raça, de economia. No final, já fui pegando mais essa questão sobre a terra, o meio ambiente. Então, basicamente... sem contar... Como é que eu esqueci disso? A minha passagem pelo movimento estudantil, né? Pois é, né? Ana Lu, do movimento estudantil, de assembleia, de caciso, de protesto, de um monte de coisa aí. Quem me conhece sabe. E basicamente é isso. Pronto, perfeito. Antes da gente, de fato, entrar na temática sobre a sua monografia... eu tenho algumas perguntinhas aqui, só para poder orientar mesmo, só para abrir mais um leque de conhecimento sobre, porque na sua monografia fala também sobre endogamia, tem palavras tipo que para mim também, e pode ser para alguém que vai ouvir isso daqui, né, o que esteja ouvindo, soa estranho, no caso endogamia. É uma das palavras, biopolítica, né? Que é do Michel Foucault, né? Isso. Entendeu? Então, você poderia explicar um pouquinho sobre esses conceitos, assim, e em seguida a gente já poderia adentrar já na construção, né, da sua monografia, do porquê e tal. Por favor, fica à vontade. Pronto. Eu acho que, assim, o termo que eu utilizei... Se eu não me engano, ele não foi endogamia. Eu acho que foi endógeno. É isso, endógeno. Mesmo. Errei. Perdão. Que é assim, que eu vou contextualizar, né? Primeiro, vamos por partes. Então, você quer que eu comece falando de biopolítica? Pode ser? Fica à vontade. Você fala o que você fala aqui, o tempo é seu. Nos ilumine com o seu conhecimento. Imagina. Por favor. Bem, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou contextualizar primeiro, para eu chegar na biopolítica, para eu chegar nessa questão de reprodução endógena que eu falo no trabalho. Eu errei, pessoal. Eu errei, acontece. Eu vou falar primeiro de qual é o contexto que eu estou estudando do escravismo brasileiro. Isso. Porque, assim, quando a gente fala de escravismo brasileiro, a gente está falando de um contexto, de um período de mais de 300 anos. Então, assim, e aí existem muitos historiadores, né, que eles trabalham com a ideia de escravidões no Brasil. Porque se a gente for parar para pensar, foram escravidões não apenas no sentido de produção. Por exemplo, a escravidão açucareira, a escravidão aurífera, né, que foi a exploração do ouro ali na região de Minas Gerais, a escravidão cafeeira, enfim. Não foi só nesse sentido. Foi no sentido de intensidade da utilização desses corpos escravizados. Foi no sentido de políticas. E quando eu falo de políticas, são de papéis, regimentos que normalizaram o trabalho escravo no Brasil. E as próprias fases, que aí é uma questão muito importante, que muitas vezes, principalmente no sentido escolar do estudo da escravidão no Brasil, de como a escravidão nas Américas fundamentou o capitalismo. Porque é isso, né? Quando a gente pensa em formação capitalista, a gente tende a pensar muito a ideia do capitalismo industrial. Sim. Aquela coisa da Europa, as fábricas, as grandes cidades. Uhum. Mas, para ter tudo aquilo, teve que ter
uma acumulação primitiva que pode ser traduzida como roubo das Américas, de matérias-primas, e roubo de vida, né? Porque você escravizar uma pessoa é roubar a vida dela, né? E como isso, ao longo do tempo, Fora o etnocídio, né? Exato. E como isso fundamentou uma série de riquezas de um ethos, tipo, capitalista, que formulou, que culminou no capitalismo industrial. Inclusive, uma coisa que aparece na minha pesquisa, que é interessante, é que é o seguinte: a gente tende a pensar que escravismo no Brasil, principalmente no século XIX, que é o contexto que eu estou estudando, que é o século XIX, dos 1800, principalmente a partir de 1830. A gente tende a achar que o escravismo no Brasil foi um momento, principalmente isso acontece por conta de problemas da forma como a escola, até como a universidade mostra isso pra gente, de que o escravismo no Brasil foi um momento e o capitalismo industrial, a segunda revolução industrial, foi em outro momento. Na verdade, foi ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que tinha gente levando chibatada no lombo, sendo torturada, trabalhando 16 horas por dia para colher café aqui no Brasil, tinha uma série de trabalhadores na Europa sendo condicionados por apitos de fábricas a trabalharem 14 e 16 horas numa fábrica. Tinha chibata na fábrica? Não tinha. Mas a relação de produção desses dois sentidos é capitalista. Exato. Então, assim, nesse contexto que eu estou estudando, justamente nesse período, século XIX, no Brasil. Por que eu estou estudando esse momento? Quando a gente fala de escravidão no Brasil, o momento que o Brasil mais escravizou, mais sequestrou, forçou, torturou e forçou uma série de milhares de africanos foi no século XIX. E aí uma coisa que eu queria, assim, só para as pessoas terem uma ideia, né? Recentemente, eu acho que foi o presidente de Portugal que ele fez uma fala dizendo que Portugal precisa reconhecer o seu papel na construção colonial das Américas, da África e tal. E deu todo aquele bafafá. Pediu desculpa, né? Pediu desculpa, fez uma sugestão de reparação histórica por parte de Portugal. Bem, primeiro ponto, vamos colocar o pezinho no chão. Essa reparação histórica, ela não vai acontecer por parte de Portugal. Por quê? Primeiramente, o primeiro-ministro de lá é um país semipresidencialista. Então, o que o presidente diz só tem força se o primeiro-ministro também diz. E o primeiro-ministro falou, não tem reparação histórica certa aqui. O próprio Congresso Nacional de Portugal é extremamente racista. Você está vendo que não é coincidência os casos de xenofobia serem direcionados a brasileiros, a angolanos, a moçambicanos e tudo mais. Volta para sua terra, né? O que o brasileiro mais ouve lá, né? Exato. E aí, qual é a questão que eu queria localizar para as pessoas entenderem qual é a profundidade da escravidão do século XIX? De fato, Portugal tem uma responsabilidade no escravismo brasileiro. Mas quando a gente vai dimensionar quantidade e normalização dessa escravidão, o negócio pegou depois da independência. Ou seja, quando o Brasil já não tinha uma relação de dependência com Portugal. O Brasil já era um Estado-nação, já era independente, já tinha uma Constituição própria. Então, assim, se quem tem que pedir desculpas, quem tem que fazer uma reparação histórica, quem tem que olhar para o seu próprio umbigo, para a sua própria história, é o Brasil. Porque ninguém, e quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, ninguém escravizou no mundo tanto quanto o Brasil. Para vocês terem uma ideia, durante o século XIX, havia o desembarque de 60 mil a 70 mil escravizados por ano. E isso era uma coisa assim... E isso é a questão do desembarque, né? Uhum. Porque às vezes embarcava por ano 150 mil, 100 mil. Então, às vezes, falecia 40, 60 mil no caminho. Né? Fora os que morriam na estrada em direção às fazendas, os que já chegavam adoecidos nas fazendas e morriam depois. Tudo isso vai gerando, no caso, um problema de que
chega um momento, e isso é documentado, não é a Ana Lu que está inventando, está documentado de que vários viajantes europeus de outros lugares do mundo, eles falavam que quando eles chegavam no Brasil, eles tinham a impressão que eles tinham pousado na África. Porque o cenário era negro. Todos os lugares eram de pessoas negras. Então, essa é a profundidade do escravismo no Brasil do século XIX e é esse contexto que eu estou estudando. O ponto de partida que eu vou fazer da minha pesquisa é de que, a partir de 7 de novembro de 1831, tem a primeira lei antitráfico assinada no Brasil. Então, naquele ponto, tinha se dado um recado para a elite escravista brasileira. Não pode mais traficar. Não pode mais desembarcar africanos trazidos da costa africana aqui no Brasil. Aí tem aquela questão que a gente conversou até agora há pouco, né? Essa lei, ela ficou conhecida como lei para inglês ver, porque no sentido material, ela não gerou, de fato, uma proibição. Um impacto, assim, significativo, né? A galera continuou traficando. Tanto que teve que ter a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que foi aí que teve um efeito, mas ainda assim continuou entrando gente escravizada depois. Então, assim, a partir daquele momento, os senhores, eles começam a ver o seguinte, falou, a galera da Inglaterra tá pesando com essa relação do trabalho escravizado que precisa ser abolido, porque a moda agora é trabalho assalariado. A gente precisa proletarizar o Brasil. E isso, na cabeça da elite brasileira, não fazia sentido, porque para eles trabalho era coisa de preto. De preto que não recebia salário, obviamente, né? Salário do preto, do escravizado, era a sua própria sobrevivência. Uma roupa para cobrir o corpo, um teto e comida. Já lhe do que comer, você ainda quer dinheiro, você ainda quer ser pago, né? Então, o que acontece? Quando tem essa lei, eles começam a perceber que o cerco vai começar a fechar. Porque e aí tem uma questão, né? Tá entrando esses escravizados, tem uma mortandade muito alta desses escravizados. Então, assim, o que a gente tem que... Uma coisa que é interessante a gente localizar também. Quando a gente está falando de escravidão no Brasil, eu sei que é pesado, eu sei que é problemático para os nossos dias, mas quando a gente está falando de um corpo escravizado, a gente está falando de um instrumento de trabalho. Naquele período, na mentalidade escravista, ele não era um ser humano. Ele era contado com os cavalos, ele era contado com os arados, ele era contado como uma ferramenta de trabalho. Então, ele não tinha essa consideração humana daquele sujeito, né? Ou daquelas sujeitas, né? Então... Só um minuto, Ana, porque tipo, é muito bizarro imaginar essa questão de, tipo, um ser humano tratando outro ser humano como coisa. Sim. Né? Tipo, como não humano. Entendeu? Pela sua diferença cultural, ética, de cor. E assim, óbvio, a gente tá na universidade, a gente vê essas questões sendo discutidas, né? Só que ainda assim é algo assim inimaginável, né? E tipo, era assim. E tem pessoas que ainda pensam assim. Sim. Entendeu? E poxa, você vê o caso das vinícolas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não eram humanos ali, não eram tratados como humanos. Então, sim, assim, exato. É toda uma construção, né, problemática, assim, que é importante a gente tá pontuando, né? É importante você estar pontuando. Então, é muito louco. Mas, assim, desculpa, é só um ponto que eu queria... Mas é interessante você falar isso, porque assim, quando a gente vai falar de questões sociais, parece que as coisas só são entendíveis quando a gente coloca na dimensão do choque. A gente tem que chocar as pessoas para elas entenderem a profundidade de um problema como esse, a escravidão, que, diga-se de passagem, que o Brasil não lidou quase nem 1 centímetro, né?
Quando lida muito mal com esse passado, né? Então, assim, voltando. Tinha uma entrada muito grande de africanos. Esses africanos, eles faleciam muito. Então, do ponto de vista dos senhores, estava tendo um prejuízo. Porque eles pagaram. E aí, depois, esses escravizados morriam. Então, tinha no sentido escravista, viu, gente? Pelo amor de Deus, não é eu que acho isso. Tinha um ponto de vista de prejuízo numa questão financeira mesmo. A partir disso, com essa questão da possibilidade de uma abolição, não pode mais traficar, aquela coisa, você tem dentro daquele contexto uma elite escravista que pensa, que é uma questão muito simples, né? Toda elite tem uma intelectualidade. Toda elite, ela desenvolve sua própria ideologia. Tem sua consciência de classe. Exato, né? Exato. Então, naquele momento, eles desenvolviam uma inteligibilidade em forma de manuais do fazendeiro. O que eram esses manuais do fazendeiro? Colocando num jeito muito didático, era assim, de tipo, como manter a sua fazenda? Como alimentar o seu escravo? Como impedir fugas? Eram esses tipos de conhecimento que eram compartilhados entre esses senhores. Lá no Cercos, que é um grupo de estudos que eu faço parte, que é o Cercos, é o grupo de estudos sobre cercamentos, controles e mercados, a gente estava fazendo um esforço de reabrir esses manuais, reabrir esses arquivos, para compreender, por exemplo, a dimensão da punição para melhorar a cadência de trabalho dos escravizados. Ou seja, se num dado momento, ali, por exemplo, no século XVIII, 1700 e tal, se ali era prudente você dar 100 chibatadas num escravizado, a partir desse momento em que a produção cafeeira brasileira está ligada a uma demanda internacional, a uma demanda capitalista, você precisa fazer com que esse escravo tenha sua vontade dobrada, que ele tenha medo do senhor, mas que aquela punição não invalide o corpo dele para o trabalho. Entende? Então você não vai bater a ponto dele não conseguir levantar no outro dia. Você bate, isso era uma coisa pensada e escrita. Você bate no sentido de dobrar a vontade dele, fazer com que ele ficasse com medo, mas que no outro dia, obviamente ele vai estar com dor, mas isso não vai impedir dele ir para a lavoura, impedir dele subir no cavalo, impedir dele fazer o trabalho dele. Então, isso foi uma das frentes de pesquisa que o Cercos estava fazendo. Só que quando eu estava acompanhando ali o esforço... É muito louco, porque eu não fazia ideia dessa perspectiva. É tipo algo pensado. Eu achei que... Óbvio que havia punição pela interpretação dos senhores de que o escravizado estava não seguindo as regras, né, do trabalho, então, de alguma forma, e era punido e era isso, mas dentro de uma lógica pensada, de uma manutenção mesmo do sistema. Isso. Né, tipo, ele vai ser penalizado, porém ao ponto de não deixar de trabalhar, né, porque senão eu perco o meu dinheiro, né, então eu perco o meu investimento. Então, assim, é muito importante. Isso aqui é realmente surpreendente, né? Sim. Pode continuar. E aí, assim, uma coisa que você cita é isso só tem sentido a partir do século XIX. Porque é a partir do século XIX que a produção escravista no Brasil ela vai estar atrelada a uma produção industrial da Europa. Então, por exemplo, você tem o café brasileiro que vai ser usado para despertar os trabalhadores da Inglaterra, da Alemanha, seja lá de onde for. Você vai ter o açúcar do Caribe, principalmente o açúcar de Cuba, para adoçar esse café, para adoçar o chá. E você vai ter o algodão dos Estados Unidos para fazer roupa. Então, essa dimensão de uma escravidão do século XIX que está atrelada a um capitalismo industrial é tipo uma coisa que está junto da outra. Então, a gente tende a ver as coisas muito separadas, né?
A gente não tem uma dificuldade de ver que a construção do capitalismo ela foi global. Ela foi tecida de forma global. Não foi a Europa capitalista. Não. A Europa capitalista ela só existe porque ela roubou, porque ela sugou outros continentes. E capitalizou as relações desses outros continentes, né? Que continuaram, né? Essa dinâmica, né? Exato. De forma dependente, tardia, mas continuaram. Então, aí, voltando à questão dos manuais do fazendeiro, né? Quando os meus colegas iam abrindo, eu ficava pensando assim, mas a relação que está aparecendo aqui é a relação da lavoura. Está aparecendo a relação do escravizado que trabalha na lavoura. O escravizado que está colhendo café, que está ensacando café, do escravizado que está no campo público da produção. E aí eu me interessava em descobrir o que acontecia dentro da Casa Grande. Como que era essa relação de poder, de punição, de contenção das vontades, de disciplina do trabalho dentro da Casa Grande? Será que a lógica de punição era a mesma? E aí, enfim, comecei a desbravar livros e documentos e eu não encontrava... Não que eu não encontrava nada, mas eu não encontrava nada que respondia o que eu queria. Um desses livros que eu li foi Casa Grande Senzala. Gilberto Freire. Isso, li ele quase todo. E lá, em alguns outros artigos, mostrava que uma relação que era muito importante dentro da Casa Grande era a relação de trabalho reprodutivo. Aí você vê, meu Deus, Ana Lu, o que é isso? Gente, trabalho reprodutivo, eu vou assim, para ser bem didática. Lembra daquele tema do Enem? Eu acho que foi do ano passado. Que foi sobre trabalho de cuidado? Sim, que gerou um bafafá entre a ala mais conservadora e extremista aí, né? Os Piuzola aí. Então, pronto, trabalho de cuidado é, de certo modo, um trabalho reprodutivo, que é o trabalho de cuidado com a casa, de higiene, de alimentação. E o trabalho reprodutivo está ligado também à reprodução de novos trabalhadores. Quando apareceu isso, eu fui investigando, eu encontrei um manual do fazendeiro que ele era muito diferente. Porque ele não era um manual de fazendeiro que falava de lavoura, que falava de chibata, que falava dessas relações. Era um manual de fazendeiro escrito por um médico. Olha só, né? Dizendo como que o senhor podia identificar doenças, males nos escravizados, tratá-los e encaminhá-los de volta para o trabalho. Porque eles adoeciam muito. Porque, né? Poxa, é subhumana. Por que será, né? Pois é, né? Olha, estão adoecendo, né? Tipo... Um ambiente sujo, má alimentação, um trabalho extremo. É óbvio que eles adoeciam muito. Mas tinha necessidade de manter a produção. Lembra que a produção estava atrelada a uma demanda... sistema capitalista... industrial. Industrial. Nesse manual, quando eu fui investigar, ele tinha um capítulo para falar sobre mulheres escravizadas. E o grande foco desse capítulo era de como o senhor poderia ter cuidados, poderia ter controles sobre o corpo daquela mulher escravizada para gerar novos trabalhadores. E aí a gente volta àquele ponto que eu falei lá atrás, porque estava tendo um problema de reposição de mão de obra. E aí que vem o que eu falei, a reprodução endógena. O que é uma reprodução endógena? É uma reprodução dentro da fazenda, dentro do país. Então não é mais depender da compra de pessoas sequestradas nas costas africanas. É reproduzir esses escravizados aqui dentro, nacionalmente. Isso, menino, tem vários documentos, jornais, livros, discursos no parlamento que falavam, tipo, tanto a favor quanto contra, né? Tipo, a favor no sentido de que seria uma maneira barata de manter a escravidão no Brasil e a gente teria escravizados, na época falava escravos, né? Escravos dóceis, porque eles nasceriam no Brasil, então eles teriam maior simpatia pelo senhor.
E do outro lado, uma galera, não, já tá cheio de preto, vocês querem mais preto aqui, sabe? Era esse o nível do debate. De discordância e concordância, né? Tipo, era uma coisa pública que ferveceu mesmo essa questão de se tinha ou não a necessidade de reproduzir esses escravizados no Brasil. E aí, quando eu encontro esse manual, quando eu encontro esse capítulo, eu falo, vou focar nisso. E é aí que entra o conceito de biopolítica. Aí vamos lá, porque é um negócio que até hoje eu fico assim, meu Deus, será que eu realmente entendi? Já vou logo dizendo, gente, eu não sou nenhuma especialista em Foucault. Eu li o básico. É um autor que eu gosto muito, admiro muito. Eu acho que é uma leitura, assim, importante para qualquer pessoa que é de ciências humanas. Mas, assim, vamos tentar fazer da forma mais simples possível. E honesta, né? Você está sendo honesta aqui, falando... O que eu sei. O que você sabe, né? Dentro do que você pode pesquisar, analisar e compreender... eu resumi isso, é honestidade. Exato. Entendeu? Que no cenário atual tá em falta, tá em escassez. Então, fica aí à vontade. E eu tô procurando ser didática, né? Porque é importante, assim, mesmo pra gente que tá dentro da universidade, às vezes a gente acaba tendo algumas dificuldades. Eu tive dificuldades de dimensionar esse conceito e tal, mas vamos lá. Michel Foucault, professor, filósofo... Ele foi tanta coisa, mas enfim. No básico, ele foi professor e filósofo francês do século XX. Ele fala desse conceito de biopolítica. E aí vamos pensar a própria formação da palavra. Bio é vida. Política, política. Então, política da vida. Quando o Foucault ele coloca esse conceito, uma coisa que é interessante também é que o conceito de biopolítica para o pensamento Foucaultiano, ele é complicado porque não é um conceito fechado. Não é um conceito que ele chega num livro e fala, biopolítica é isso, isso e isso. Porque ele chega no último capítulo de História da Sexualidade 1 e coloca biopolítica é isso. Quando ele chega na aula de 17 de março de 75, 76, no livro Em Defesa da Sociedade, ele já dimensiona outra coisa para a biopolítica. Quando ele vai para a genealogia do poder, ele já traz outra dimensão. Então, ele pega o conceito e conforme ele vai discutindo, ele vai ampliando, é elástico. Mas, se a gente for para explicar, né, para as pessoas no geral... A biopolítica é uma concepção que visa ilustrar um processo histórico da Europa de fazer com que a vida, no sentido biológico, a vida da espécie humana, fosse melhorada. Como assim? No sentido muito prático, aumentar a expectativa de vida, melhorar condicionamento físico, proporcionar cura a doenças, fazer com que o transporte de alimentos, a ingestão de alimentos acontecesse de forma mais higiênica, organizar as cidades de forma mais limpa. E daí, por exemplo, dessas políticas, né, que começam no século... mais ou menos do século XVIII, aí vão até o século XIX, que vem a noção de demografia. Você precisa quantificar as pessoas para cuidar delas. É daí que vem a noção de salubridade. Que salubridade é o quê? A saúde de um espaço. Você fala, pô, esse lugar está insalubre. Você chega num rolê, num galpão estranho, você fala, esse lugar está insalubre, porque o lugar não está saudável, ele está sujo. Então, é daí que vem essa noção. Sim, importante pontuar isso. É daí que vem, por exemplo, um grande destaque ao poder médico. Porque são os médicos que, com o conhecimento que eles têm da fisiologia humana, da necessidade do corpo, que eles vão desenvolver parâmetros de cuidado. Então, uma série de políticas de controle de doenças, de higienização de alimentos. E aí é interessante porque o Foucault ele vai colocar isso como se deu na França, como se deu na Inglaterra, como se deu na Alemanha. E aí tinha uma grande questão de como você, principalmente no caso inglês,
de como que você promovia a saúde de trabalhadores. Como que você fazia com que trabalhadores ficassem saudáveis, se alimentassem minimamente bem, dormissem minimamente bem, ficassem num lugar ventilado, iluminado. Então, a biopolítica, ela está ligada a isso, à saúde, ao cuidado da vida humana enquanto espécie, né? Essa é a dimensão. E aí ela tem dois campos que ela acontece. Ela acontece no campo regulador, que é o que o Foucault chama de corpos de muitas cabeças, que é a população. Como que você cuida da saúde a nível da população. Então, por exemplo, colocando bem em termos bem simples, quando a gente pensa o SUS é um maior sistema público de saúde universal do mundo. No sentido biopolítico, é uma tecnologia incrível. Porque você está colocando 230 milhões de brasileiros sobre cuidados de toda uma rede interligada de cuidados primários até cuidados mais extremos, quando precisa de uma cirurgia, de ficar numa UTI, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pronto, aí se for não colocar num sentido mais didático, a gente poderia pensar isso, Perfeito. Poder regulador. Perfeito. E tem também uma coisa que é muito interessante, que o Foucault ele se dedicou bastante, que é a questão disciplinar. Como assim? Como que você disciplina os sujeitos, o corpo individual para o trabalho? Então, como que você gera disciplina, cadência, como você faz com que aqueles corpos sejam puníveis. Tanto que, por exemplo, ele vai colocar que as prisões elas só vão ter sentido a partir de um certo tempo, né? A prisão ela é uma forma muito individualizante de punição, né? Então, a biopolítica ela está relacionada a isso, no sentido da população e no sentido do sujeito. No básico do básico do básico, seria isso. E aí eu utilizo esse conceito para abrir esse capítulo do manual e discutir essa dimensão econômica do uso do corpo dessas mulheres para o sistema escravista. Não, você falando aí, minha cabeça aqui... Eu sou assim. Assim, imaginando, porque a partir desse processo de desenvolvimento, né, surgiram outras noções de salubridade, de demografia, tipo, são camadas e camadas extremamente assim, bem complexas, muito amplas, né, de se analisar, de se compreender, mas que são importantes de serem comentadas, de serem faladas, de serem compartilhadas. Então é importante saber disso, ter essa noção, entendeu? Então, já partindo já dentro do estudo mesmo seu, então eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre a sua relação às descrições do médico, né, sobre durante esse período, né, do século XIX em relação, e as mulheres escravizadas. Tipo, você poderia falar tipo, a sua relação ao pesquisar, ao analisar, entendeu? Tipo, porque você está pesquisando, você está estudando, está analisando, isso aqui está lhe afetando. Claro. Entendeu? Sim. Tá mexendo com você. De uma maneira ou de outra, não tem como, entendeu? Na minha perspectiva. E você poderia descrever melhor essa relação sua com a pesquisa, tipo, você se pegar imaginando coisas assim, e toda
essa relação, né? Se eu fui bem claro nessa... Sim, sim. Entendeu? Mas antes de você responder, deixa eu só fechar aquela grade ali que tá batendo ali. Pronto, tranquilo. O gato ainda tá ali. Oh, meu Deus. Enfim, voltei. Bem, assim, esse médico é o Jean-Baptiste Imbert. Ele é uma figura muito importante para institucionalização da medicina no Brasil. Quando a medicina começa a se formar enquanto uma matéria, um curso institucionalizado, isso no século XIX, ele foi uma figura muito importante porque ele escrevia muitos desses guias médicos, ele foi o primeiro estrangeiro a validar sua carteirinha de médico aqui no Brasil. O CRM da época, né? Isso. E aí, quando eu peguei esse manual, eu li outros estudos sobre ele, que eram de historiadoras, que abriram esse manual também. E aí, quando eu li os artigos delas, então eu já tinha uma ideia do que eu ia encontrar. Quando eu fui ler, ele faz descrições muito sexualizadas do corpo dessas mulheres. Ele começa descrevendo de uma forma muito sexualizada o corpo que é um corpo de uma criança. Porque ele vai primeiro mostrar para o Senhor como que o Senhor identifica uma menina na puberdade. Por que a puberdade? Porque é na puberdade que você tem a primeira menstruação. E a menstruação, para esse médico, isso não é só para ele. Isso, assim, durou muito tempo, essa ideia de que você mede a saúde de uma mulher pela menstruação dela. E ele tinha isso, de colocar que a menstruação era um medidor de robustez. Ou seja, a menstruação, ela é um indicativo de que daqui a algumas semanas ela vai ficar propícia a engravidar. Então, quando você identifica a menstruação na menina, você identifica que ela está propensa a reproduzir. E aí, só dessa primeira descrição, eu lembro que eu fiquei assim... Você falou aí, eu já... Né, já fica meio tonto, porque... a questão que ele não descreve, mas que a gente confabula e a gente pensa, porque a gente está falando de uma relação de barbárie, é que você está pensando numa relação de estupro. No limite, é uma relação de estupro. Exatamente. E aí, enfim, ele faz várias descrições, ele fala muito dessa questão do corpo, dos seios, é uma coisa muito descritiva. E é uma coisa, assim, é uma relação que você vê que, de fato, beira a uma relação não com uma mulher, mas com um animal. Porque é como se não tivesse um ser humano que tem sentimento, que tem dor, que tem memória. É um instrumento de manutenção da fazenda. Então, é uma coisa muito fria, só para você ter uma ideia. Tem um trecho que ele vai falar do parto. Né? Ele vai descrever o parto, como que é a questão do parto, o que o Senhor precisa fazer. E aí ele diz bem assim, mais ou menos assim, como a civilização ainda não infundiu nas negras dor e frouxidão, que elas se valem dos seus próprios recursos. Ou seja, é uma relação que ele anima... Porque é isso, né? Que nem a gente falou. Essas mulheres, esses homens escravizados eram contados com os cavalos. Então, se elas não estão na civilização, elas não sentem dor. Logo, elas não precisam de ajuda no parto. Elas vão parir sozinhas. E aí, nesse parir sozinha, ele indica que não se tenha nenhuma presença de parteiras. Porque era muito comum, tanto em partos de mulheres ricas, mulheres pobres ou escravizadas, terem a presença de parteiras. Né? Muitas vezes mais de uma, porque
tinha que empurrar, tinha que ir rezar, e tinha toda uma questão. Todo um procedimento, né? Tipo, e um procedimento coletivo de parto. Exatamente. Só que o que ele fala? Ele fala assim, essas mulheres, ele descreve, né? Essas negras malditas precisam ser abolidas do parto, porque elas trazem mau agouro, elas podem matar o bebê, elas não têm higiene, tal. E aí eu lembro que quando eu li esse trecho de que como a civilização não infundiu nas negras frouxidão, eu lembro que eu estava no espaço plural da Univasf e eu estava fichando esse artigo e eu estava delirando de cólica. Tava lá no computador, anotando, e ele falando, não tem frouxidão. E eu assim, então tá bom, né? Você tá dizendo aí, então... E aí, assim, pra mim, foi uma relação extremamente desconfortável. Teve, por exemplo, que não necessariamente do manual, mas quando eu fui fazer um levantamento bibliográfico mesmo, eu li muita coisa sobre amas de leite. Sim. Amas de leite, elas se tornaram, no Brasil, uma das trabalhadoras, né, escravizadas mais caras do sistema escravista. Porque elas eram utilizadas para alimentar os filhos dos senhores, né? Sim. E aí tem uma questão que é interessante. Para uma mulher ser uma ama de leite, ela tem que ter tido um bebê. Para ela estar lactando. E aí, para onde que iam esses bebês negros delas? Porque elas tinham que ter o leite. Então, elas não podiam amamentar os filhos delas. Elas tinham que ter leite suficiente para amamentar os filhos dos senhores. Quando eu fui lendo sobre essas relações, com o que aconteciam com essas mulheres, eu lembro que teve um dia que eu tive uma crise de choro. Eu parei, eu fiquei chorando, e eu falei, eu não quero mais pesquisar sobre isso, porque é surreal pensar que isso não é ficção. Isso aconteceu, está documentado, tem descrições, tem fotos, né? E aí você vê, por exemplo, processos de resistência dessas mulheres amas de leite, que elas colocavam pimenta no bico do peito pro bebê branco rejeitar elas. Nossa Senhora. Colocava, tipo, teve um caso de uma ama de leite, acho que foi no Rio de Janeiro, que ela deu pinga pro bebê. No sentido de, tipo, foi uma coisa assim que ela pensou no sentido de embriagar o bebê, no limite matar um bebê, pra ela não ter mais aquela função e ela poder voltar pra casa. Então, assim, olha, é isso, né? Você colocar a pessoa num limite da barbárie, óbvio que essas pessoas elas vão ter medidas desesperadas e bárbaras também, né? Então, assim, pra mim, foi uma relação muito dura. Porque, tipo, tem a satisfação da pesquisa, de você encontrar, de você escrever, estudar. E, tipo assim, estudar século XIX, estudar escravidão, estudar poder, pra mim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas não existe neutralidade de Weber possível quando a gente encontra uma relação de pesquisa dessa, assim, descrevendo um contexto terrível desses, né? Não, sem dúvida. Você falando aí já me dá um arrepio, né? Mas assim, obviamente que é um impacto muito mais amplo quando você é uma mulher negra, né? Está analisando e estudando essa perspectiva com mulheres negras do passado que foram submetidas, obrigadas a esse tipo de sistema e que independia da vontade delas, elas tinham que estar ali porque não eram humanas, eram coisas, eram ferramentas de trabalho. Sim. Então, essa desumanização, né, ao analisar isso sem dúvida gera um desconforto assim, monstruoso. E assim, isso faz você repensar, pelo menos assim, eu ouvindo você, né, o seu estudo e sua análise, essa relação, tipo, pensar o Brasil nos dias atuais, essa relação esse sistema escravocrata aqui, em prática, deixou de ser né, mais legal, né? Obviamente, mas ele se mantém na sua estrutura. Sim.
entendeu? De outras formas. Formas mais, eu diria, adaptadas ao momento histórico atual, ao Sim. contexto histórico atual. Entender? Então, assim, nesse sentido, eu até tinha anotado aqui. Só um minuto, porque eu anotei muita coisa aqui no computador. Tranquilo. Assim, de que forma esse estudo Uhum. destaca não, não é esse não. Assim, achei, perdão. Tranquilo. Quais, na sua perspectiva, né, como que você pesquisou, as principais contribuições do seu estudo, da sua monografia para o debate sobre o legado da escravidão no Brasil e as relações entre poder, saúde e reprodução em um contexto escravista? Se é que deu para... Eu acho assim, primeiro, nós não fomos uma sociedade com escravos ou uma sociedade de escravos. Nós fomos uma sociedade escravista. Isso. Então, absolutamente todas as relações, elas estavam fundamentadas num pensamento de que existem pessoas que são tão inferiores que elas são tratadas como animais. E isso gerou uma tradição no pensamento, isso no pensamento político, no pensamento jurídico, no pensamento médico, no pensamento educacional, de que existe uma parte da população, diga-se de passagem, a maioria da população, que está atrasada, que é inferior, que é menos, né? Então, nesse sentido, quando a gente pensa assim, o racismo estrutural, o que seria um racismo estrutural? É que não existe nenhum aspecto da nossa vida que não seja marcado racialmente. Tudo tem, de forma direta ou indireta, um marcador racial. Uhum. Então, quando você pensa assim, se for para eu dimensionar humildemente a contribuição do meu trabalho, se a gente for colocar num olhar de hoje, a gente pode dimensionar, por exemplo, o que poderia ser uma origem, entre aspas, da violência obstétrica. Então, por exemplo, não é coincidência mulheres negras serem as que mais morrem nos partos. Crianças, bebês negros serem os bebês que muitas vezes não conseguem atingir 1 ano de vida. Mulheres negras, muitas vezes em parto cesárea, serem as que são menos medicadas com anestesia. Mulheres negras serem justamente as mais constrangidas verbalmente já no processo do parto. Então, assim, não é coincidência. Porque se lá atrás, há 160 anos atrás, tinha um médico falando que a civilização não infundiu dor e frouxidão, isso gerou um contínuo, uma tradição, para que um médico hoje ache que mulheres negras são boas de parir, então não precisa de anestesia. Entende? Essa é uma das dimensões. Uhum. A questão da saúde, eu acho que tem, justamente como tem uma série de marcadores de problemas de saúde que tem uma relação muito intrínseca com a raça e, consequentemente, com a classe dessas pessoas. Então, se a gente para pensar, né, nas periferias das cidades, como a periferia come mal, come muita coisa ultra-industrializada, ultraprocessada, e isso está ligado até a uma outra noção, que não é uma noção que eu uso no meu trabalho, mas é uma noção que outras pessoas, né, militantes do movimento negro discutem, que é a noção de nutricídio, que é o quê? Por que nas periferias, por que nos bairros de subúrbio é tão difícil você encontrar alimentos naturais de boa qualidade num preço acessível?
Só o capitalismo consegue produzir isso, né? E isso tem um efeito na saúde, né? De pessoas que têm cada vez mais diabetes, cada vez mais pressão alta, né? Um surto de câncer, tipo, você chegar a ponto de crianças, adolescentes com câncer. Então, assim, existe um marcador racial, de classe, porque no Brasil, classe e raça é quase a mesma fita, né? Como diria o Dom L. De que tem esses efeitos na saúde. A população negra brasileira vive mal. E é justamente a população que está mais coberta pelo SUS, e um SUS que tem um subinvestimento. Porque por mais que o SUS ele funcione, a gente tem que agradecer a qualquer entidade metafísica, político que existir pela existência do SUS. E se não fosse o SUS, do jeito que estava... E mais, a gente tem que ter um pé no chão de que o SUS ele poderia ter um investimento muito maior. Sem sombra de dúvida. Muito maior. Sem sombra de dúvida. Tipo, a gente sabe aqui, né, em Juazeiro, Petrolina, qualquer cidade de interior aí, tipo assim, gente, não é imoral uma pessoa levantar 4 horas da manhã para ir para uma fila de um posto de saúde para conseguir uma vaga para um médico? E chega lá o cara não aparecer. Entende? E aí, quando você vai olhar, a cor da população não é coincidência. Então, assim, tem uma dimensão de que o que eu tô falando sobre a questão de o que foi fundamentado enquanto medicina no Brasil, o que foi fundamentado enquanto poder no Brasil, o que foi fundamentado de normalizar uma série de coisas absurdas, tem um contínuo direto, né? Tipo, gente, do ponto de vista temporal, 160, 200 anos, 300 anos atrás, eu vou pedir perdão pela palavra, isso é um peido de existência. Sem dúvida. Então, assim, por exemplo, né, só para exemplificar como o Brasil ele não lida com o seu passado. O maior problema do Brasil é esse, é não lidar com o seu passado. O governo federal, né? Não teve a pachorra de fazer um card de rede social para relembrar os 60 anos do golpe. Isso daí é absurdo, né? Eu tava até, só interrompendo um pouquinho aqui, eu comentei isso com meu pai. Ele estava aqui, a gente assistindo a televisão e tudo mais. Eu falei, você não tem noção de que isso daí, essa não rememorização desse momento histórico tão drástico na história do Brasil, a não rememorização, né, desse episódio pode, mais na frente, dar força para essa extrema-direita poder se reerguer novamente. Já tá dando, né? Exato, né? E, tipo, o cara tá... você basicamente dá na mão do inimigo a arma que ele vai usar para lhe matar. Entendeu? Assim... É absurdo, né? Tipo, essa e tantas outras questões. Outra, por exemplo, nesse governo, um governo, assim, em tese de esquerda, né? O governo Lula, se pensar... Entre aspas, né? Óbvio que esse não era um plano de agora, acho que desde o governo Temer, mas que foi pensado de maneira mais efetiva aqui, a privatização de presídios. Já está publicado, né? E tipo, o lucro em cima do aprisionamento de corpos pretos, né? E assim... É surreal, velho. É surreal. Assim, às vezes eu me pego, meu Deus do céu, parece que é só aqui que a gente vivencia esse tipo de dinâmica aqui no Brasil, que tipo, as coisas acontecem no mundo em tudo, mas parece que aqui tem um quê de diferente, de tipo de um pouco mais... aqui o roteirista pega pesado. Aqui, tipo, pô, irmão, afrouxa um pouco essa mão aí, entendeu? Pega leve aí, velho. Entendeu? E aí você falando, né, de como essa questão da falta de memória fortalece a extrema-direita, isso já é um fato. Porque, por exemplo, tem um podcast que eu gosto muito, que é o Medo e Delírio em Brasília. Eu sigo no Spotify também. Eu adoro. E aí, tipo, tem uma vez que eles colocaram uma fala que era de um colunista de um jornal, que eu não vou lembrar agora,
Que ele falando assim, se a gente tivesse uma memória minimamente decente do golpe empresarial militar de 64, o 8 de janeiro não teria acontecido. Bolsonaro não teria sido eleito. Porque um cara ovacionar um torturador diante de uma transmissão nacional durante uma votação de impeachment, se isso aqui fosse 1% sério, ele teria sido preso naquele momento. Sem dúvida. E eu tava assistindo isso na televisão. Eu lembro. Eu fiquei, assim, paralisada. Porque eu falei, gente, é sério? Tipo, olha assim, como ele debocha, né? De um torturador que chegava a um ponto que, né... Enfim, esse torturador, ele tinha gosto em torturar. Sim. As coisas que ele fazia... Pode terminar, pode terminar. E aí, tipo assim, se a gente não tá rememorando uma questão de 60 anos atrás, que tá tendo efeitos extremamente devassos agora na política, imagina uma parada de 160, 200, 300 anos atrás. Né? Então... É complicado, né? Ser brasileiro tem sido cada vez mais complicado, assim. Eu brinco em casa, eu falo, eu não tenho mais saúde para ser brasileira, Porra, assim. Isso, assim, três coisas importantes. Você falou sobre se o Brasil tivesse o mínimo de memória e poder rememorizar, né, os seus acontecimentos, tais eventos não teriam acontecido como 8 de janeiro, né, a fala de Bolsonaro e tudo mais. Isso me lembrou o seguinte, existe um cara chamado Robson Farinazzo, ele é um tenente aposentado da reserva, se não me engano, do Exército, e assim, eu obviamente que eu não concordo com as análises deles o tempo inteiro, mas ele é de uma ala assim, que eu me aproximo, mas só que eu tenho uma certa divergência, que é a área mais do nacionalismo, entendeu? E só que ele, em uma das suas palestras, falou que você quer conhecer um país, veja como é que ele trata o seu passado. Veja como ele trata o passado do seu povo. Sim. Entendeu? Então, assim, tipo, resumindo isso que a gente tá falando, assim, veja é só olhar como o Brasil trata a questão da escravidão, do período escravocrata, né? Sim. As questões da ditadura militar, né? E tantas outras problemáticas que o Brasil viveu que impactam na nossa vivência hoje, né? Porque, afinal de contas, o presente está imbuído de passado também. Então, exato. Então, é importante ter isso em mente, analisar que as coisas elas não acontecem do nada, tipo, não foi um belo dia acontecer, não. É todo um processo histórico, né, político, sociológico que os eventos se dão, né, tem contexto e tudo mais, e que precisam ser compreendidos na sua totalidade, né? Tipo, e outro ponto é que, assim, sobre a fala do Bolsonaro, por exemplo, né? Essa do dia da votação do impeachment da Dilma, é que, por exemplo, como a nossa sociedade ela tá ela foi como é a palavra, ela foi um projeto que fez com que o povo brasileiro se tornasse dócil, dócil no sentido empático, tipo, que diante também de uma fala com o Bolsonaro, né, ter dito isso óbvio, teve uma agitação daqueles que apoiavam, que apoiaram esse horror, né? Sim. Mas eu acredito que na maioria, assim, isso é achismo meu, não estou me baseando em nada, isso é uma leitura minha, né? Em que na maioria da população brasileira isso gera gera um tipo mais um, tipo, Brasil. Sim. Né? E, tipo, nesse sentido de, tipo, se não ser dócil, mas de, tipo, é que o povo brasileiro ele foi a Darcy Ribeiro num debate com Rubem Alves, ele usou essa palavra, véio, que o brasileiro ele foi
Pô, não vou lembrar agora, mas é algo que, tipo, essa não, Essa não reação? essa não reação, entendeu? Tipo, meio que a apatia, alguma coisa assim, tipo, foi um projeto que fez que o povo brasileiro fosse assim, tipo, de séculos e séculos de exploração, expropriação, de violência com o povo brasileiro. O povo meio que foi moldado a não a ficar colocar-se num lugar de não reação, de não comoção, de mobilização, entendeu? Tipo, mas é óbvio, não, é uma palavra que resume melhor, mas mas nesse sentido mesmo de não, tipo, não reação, de não mobilização, tipo, óbvio que não é culpa do povo. Eu não estou falando isso colocando a culpa no povo, porque como a gente sempre, o povo é burro, o povo é culpa do povo, Não. entendeu? Não, isso é um projeto. Quem está no poder que vai se moldar e vai fazer e vai que projeta os seus interesses para a classe trabalhadora acreditar também que o interesse de quem está no poder também é o interesse da classe trabalhadora, como diz na própria ideologia alemã, né? De Marx e de Engels, né? A ideologia dominante é a ideologia da classe dominante de sua época, né? Sim. Então, assim, nesse sentido, novamente, não estou colocando culpa no povo brasileiro, mas que isso foi um projetado. Sim. Para que quem estava no poder se mantesse no poder, né? Subjugando, explorando o povo para os seus próprios interesses e sua manutenção, né? Ao longo das eras, entendeu? Sim. Então, nesse sentido, né, que esses pontos que eu queria, como você falou, que em outro contexto seria inadmissível um 8 de janeiro, seria inadmissível o Bolsonaro exaltar o Ustra, entendeu? Então, e que na minha leitura o porquê que isso acontece é porque foi um projeto para fazer com que o povo não se, Sim. de fato, não se indigne com isso. Acho que indigne, acho que é o termo correto. Entendeu? Então, só esses pontos que eu queria poder trazer também para poder pensar junto, entendeu? Bem, eu tenho duas coisas para falar sobre isso que você citou. Acho que uma forma da gente refletir sobre isso é pensar a nossa independência. O acordo que foi feito para a nossa independência. Quando a gente olha para as independências dos nossos vizinhos, né, para a independência argentina, independência venezuelana, colombiana e tudo mais, a gente vê que teve uma fragmentação do território, teve uma pluralidade de lutas para que houvesse essas independências deles em relação à Espanha. No Brasil, obviamente que houve povo, né? Principalmente quando a gente pega, por exemplo, a história da Bahia, sim, né? Sim. A luta da independência na Bahia, ela foi marcada pelo povo. Mas quando a gente vai pensar o acordo nacional que foi feito para se fundamentar uma ideia de Brasil, em 1822, 23, que foi a expulsão definitiva dos portugueses, em 1824, que foi quando teve a outorga da primeira Constituição, tem dois elementos que eles estão muito marcados ali no texto constitucional, no debate público da época, mas que, traduzindo para um latim muito claro, é continuidade da escravidão e tiro nas costas de quem nos questionar. Esse foi o acordo nacional. Entender que um país do tamanho do Brasil se permaneceu unificado, com um poder centralizado, conservador, por 60 anos, o Império Brasileiro foi um dos maiores, assim, de tempo das Américas, né? Um negócio impressionante. Então, assim, entender isso de como se deu por violência mesmo, que nem você falou.
Porque a escravidão foi violenta, foi a partir desse período que o Brasil, de fato, mergulhou em escravidão, normalizou a escravidão em lei, em manual de fazendeiro, em debate público. E foi quando, né, por exemplo, quando a gente vai olhar as várias revoltas que teve no período, no Império, principalmente ali no período regencial, como todas essas revoltas foram massacradas, né? Então, assim, e isso diz muito sobre o que a gente é hoje, né? Um Brasil profundamente racista, violento, desigual, e quando a gente olha, parece que o Brasil não tem povo, porque parece que, por mais que quando a gente eleja os políticos e toda tenha uma representação, parece que a gente não está lá ainda, né? A gente tem muito essa sensação. Dúvida. E aí, a segunda coisa que eu queria falar, ela pode meio que contrapor ou complementar o que eu disse. Que é o quê? Por mais que a gente tenha essa impressão de que o brasileiro ele não reage, de que o brasileiro ele se acostuma com as loucuras de ser brasileiro, ao mesmo tempo, a nossa história, ela é marcadamente uma história de resistência também. Sem dúvida nenhuma. Tipo, as várias formas de luta, e isso também é uma questão que eu dimensiono um pouco na minha pesquisa, que as formas de resistir dessas mulheres escravizadas, por exemplo, a gente pensa muito, por exemplo, resistência escravista, resistência escrava, no sentido do quilombo, que é importantíssimo, que é uma figura importante, mas haviam resistências cotidianas. Por exemplo, o aborto que essas mulheres faziam era uma resistência. A questão de você colocar pimenta no bico do peito para o bebê branco lhe rejeitar era uma resistência. Você fazer o trabalho de uma forma mais lenta, às vezes no sentido de atrapalhar mesmo a cadência de trabalho da fazenda, era uma resistência. A fofoca era uma resistência. Uma série de coisas que são muito simples. E até, por exemplo, tem uma autora que eu utilizei, que foi a Saidman Hartman, que é uma historiadora afro-americana, que ela fala que a gente precisa pensar também que vestir as máscaras da subalternidade, que um escravizado ou uma escravizada naquele momento aceitar aquela relação subalterna, que isso às vezes era uma tática dele sobreviver, dos filhos dele sobreviverem. Então, o nosso povo, ele tem consciência. É uma questão que uma vez eu ouvi um amigo meu falando, né? Ele falou assim, Ana, o povo gosta de política. O que o povo não gosta é de academicismo. Porque, tipo, esses dias eu fui... acordei 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tava na fila do TRE para regularizar o meu título. E, tipo, gente, você parava para escutar, tipo, voz de, tipo, uma galera, assim... simples, assim, tipo, a galera falando dos problemas de Juazeiro, que se você colocar o cara num rádio, o cara fala e, sabe? Sem dúvida. E tá falando do esgoto da rua dele que tá uma porcaria, o asfalto da rua dele que não funciona. Que é o que mais aparece aqui na nossa região, né? São esses problemas, falta de pagamento de funcionário e a indignação, eles vão parar, entendeu? Então o povo resiste, né? E o povo tem consciência. A questão é que talvez essa população não esteja se vendo numa representação que fala difícil. E isso eu até faço uma autocrítica. Eu também. Que isso que uma galera que fala difícil, uma galera que parece que está muito distante deles. E aí, às vezes, o que fica mais próximo deles? O discurso religioso, o discurso moralista. Então, assim, é isso, né? Não tem como falar de Brasil e ficar triste. Falar de Brasil é ficar triste no final, porque... E aí é isso, assim, o que a gente tem que acreditar é que, tipo, a gente está resistindo de maneiras diversas. Mas a gente está resistindo, a gente está se mantendo vivo. Eu acho que se manter vivo, tentar ter uma vida minimamente feliz, eu acho que é uma forma de resistir a essas barbáries que a gente está vivendo. Porque por mais que a gente esteja agora num governo minimamente democrático, que dialoga um pouquinho mais e tudo mais, fascismo está vivíssimo. A gente não pode achar que não.
esses ideais supremacistas estão aí à torta e à direita, né? A gente vai ter aí uma nova eleição, vai ser um outro termômetro pra gente, para ver como é que vai ser a de 2026, né? Então, no básico é isso. A gente tem um acordo nacional fundante de barbárie, mas a gente tem formas capilares diversas de resistência Sem dúvida. da população. Históricas, né? Sim. Entendeu? Por exemplo, grandes eventos, né, de grandes conquistas do povo brasileiro só se deram através de luta. Entendeu? Tipo, essa história de que político deu para o povo, trouxe. Isso aí é uma grandíssima balela, entendeu? Tipo, por exemplo, a CLT, né, que foi um direito conquistado pela classe trabalhadora num período de ditadura, assim, de Estado Novo, né, de 37, do Getúlio Vargas, entendeu? Foi aprovado num momento de extrema de repressão, né, de morte de opositores ao governo ditatorial de Getúlio Vargas, e mesmo assim houve essa aprovação. Não porque foi dada, vou dar. Getúlio Vargas acordou de manhã e decidiu dar para o povo. Não, foi lutas, o povo resistiu. O povo foi para as ruas e brigou para garantir o mínimo para a sua sobrevivência, entendeu? Tipo, de direito, que, poxa, até hoje em dia é escrachado, né? Direito é confundido com privilégio, mas que são direitos que foram conquistados, entendeu? Que a gente precisa se manter, entendeu? Precisa ter, e tá aí. O povo trabalhador, né, de forma geral, o povo resiste, né, a todas essas contradições que a gente que são abordadas dentro da nossa sociedade, entendeu? O povo segue firme. Sim, firme. Não, firme eu não diria, mas cada um do seu jeito, seguindo, entendeu? Resistindo. Né? Então, assim, eu tô encantado com o seu trabalho. Entendeu? E no final a gente acabou mudando de assunto e tem coisas que a gente nem aprofundou, mas é sobre isso. Não, mas se você quiser, eu não ia encerrar agora, só queria ressaltar isso, que agradeço. Esse trabalho, por isso que você contou até agora, eu tô assim. Mas você vê que a gente mudou de assunto, a gente foi para outro camada, porque essas discussões acabam levando também. Entende? Não tem como, tipo, seu estudo ele leva para a gente poder entender e tentar ver a nossa sociedade por várias camadas, entendeu? Então, assim, e tentar compreendê-las, assim, tipo, isso esse seu estudo, essa sua monografia, ele dá vários insights sobre outras temáticas, tanto que a gente acabou seguindo uma linha, porque não tem como, velho. Entendeu? Isso faz parte do processo. Entendeu? Então, é isso aí. E, afinal de contas, isso aqui é algo dinâmico. Isso aqui não tem necessariamente exato. o peso acadêmico. Não, isso aqui a gente está conversando, você está apresentando. E eu, dentro das minhas limitações, tento fazer as pontuações, né, com base no que eu conheço, do que eu estudo e tudo mais. E a gente vai indo. Entendeu? E a gente vai indo. Então, deixa eu só pegar aqui fazer... Assim, velho, eu acho que você falou tanta coisa que eu não consigo nem assim, tanta coisa importante, entendeu? Que... Sim. Você falou que a gente teve outros pontos que a gente não abordou. Por favor, nos conte aqui, porque como eu não conheço o trabalho, eu quero ouvir, eu quero saber, entendeu? E quem tá aqui acompanhando, com certeza vai. É importante que se saiba. Que agora se deixa eu ver, né? Porque você fala assim, monografia, eu entendo, mas assim, foi um artigo, né? Eu não escrevi uma monografia. Porque assim, tinha como eu escrever,
Mas como tava aquela coisa de, não, tem que defender tal dia, tal, vou fazer um negócio assim, 30 páginas. Mas eu acho que assim, uma coisa que pode ser muito importante é de justamente de como esse trabalho, o meu trabalho, também de outros colegas lá do Cercos, como a gente, de mostrar que, como você falou no começo, tem muitas coisas da economia, da política, da Várias justiça, camadas, assim, né? da sociedade brasileira, que elas estão fundamentadas na escravidão. Então, de pensar, como, por exemplo, até o surgimento da medicina, né? Você para pensar, né? Isso foi uma coisa que eu acabei não escrevendo, mas que surgiu, né, nas leituras que eu fiz, como a ginecologia brasileira, ela surge do estudo de mulheres escravizadas. Entendeu? Como essas mulheres, elas estavam sendo usadas para estudar a dimensão de útero, capacidade reprodutiva. E isso, eu não sei dizer em que ponto esse médico que eu estudei, né, o Jean-Baptiste Imbert, em que ponto que ele estava nesse tipo de esforço. Mas uma questão que me chamou muito a atenção, por exemplo, na escrita me surgiu isso, né, de como tinha uma dimensão que não se tratava de pensar um ser humano, né, mas se tratava de pensar uma relação de uma ferramenta de trabalho, de manutenção. E no sentido da biopolítica, voltando a falar um pouco da biopolítica, uma questão que eu fiquei muito pensativa é que, assim, quando a gente estuda biopolítica na Europa, a gente está pensando de um melhoramento da espécie. Isso pode estar relacionado ou não com eugenia, no sentido de fazer com que a expectativa de vida das pessoas aumentem, elas tenham mais disposição e tudo mais. Isso no sentido europeu, né, moderno, industrial. Mas quando eu vou dimensionar essa questão da biopolítica para escravizadas, a questão não é fazer com que essas mulheres, esses sujeitos, eles vivam melhor. Porque, assim, o médico, durante a descrição dele, ele falou, é importante essas pessoas ficarem em lugares limpos, lugares alejados, elas comerem carne, comerem caldos, elas serem bem alimentadas, elas ficarem bem vestidas. Só que o que está em jogo ali não é conferir àquelas pessoas dignidade. Não é dar um bem-estar pleno de vida. É dar uma sobrevida. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente dimensiona biopolítica na escravidão brasileira, não é fazer as pessoas viverem mais e melhor, mas é fazer com que o corpo humano, e aí não estou falando de pessoas, estou falando de corpo humano, que a extensão do uso dos músculos, dos ossos, dos úteros, do sistema digestivo, seja melhor utilizado para o sistema escravista. Então, não é a extensão da vida no sentido da dignidade daquelas pessoas, mas é uma extensão da vida no sentido mais animal possível. E aí tem uma contradição, porque se a política da vida, ela busca majorar a vida, a política de vida que foi pensada para os escravizados no Brasil, ela acabava, no limite, matando eles. Porque se eu aumento a saúde daquele escravizado para ele trabalhar mais e melhor, uma hora ele vai se esgotar. Né? Uhum. Então, é uma questão muito contraditória, né? Essa questão de quando a gente vai pensar um manual de saúde para escravizados, né? Para que os senhores cuidem desses escravizados. E aí uma questão que, por exemplo, foi discutida na banca é que outros conceitos que poderiam, e aí é uma questão que eu não pesquisei ainda, é uma questão que eu quero fazer depois, em mestrado e tal,
é que talvez a questão aqui não seja de uma biopolítica, mas de uma necropolítica, que é uma política de morte, uma política que você estende a vida, mas você mata aquela pessoa no limite, ou de uma zoopolítica, que é uma política de vida animal. Porque você não considera aquela pessoa como uma pessoa que cria cultura, que cria signos, que desenvolve vida, que tem identidade, que né? tem identidade, que tem sujeito, que, enfim, você de fato dimensiona aquilo como um animal. Então é uma zoopolítica, né? E aí tanto que, por exemplo, na banca, uma coisa que eu achei muito interessante, um dos professores ele falou assim, a questão que esse manual, ele não é um guia de medicina, ele é um manual de agronomia. Ele está localizado dentro de conhecimentos de agronomia. Porque, basicamente, não tem uma dimensão de ser humano ali, de uma consideração de humano. É uma questão animal, produtiva, financeira. Então, e por isso que o conceito de biopolítica, para mim, foi importante. Porque eu precisava dimensionar esse atravessamento econômico, esse uso econômico do corpo dessas mulheres. E assim, é um manual de 700 páginas. Eu analisei 35 páginas desse manual. Então, assim, tem material aí. Sim, eu imagino. A rodo, mas se fosse para pensar, assim, uma outra questão, assim, interessante para falar, seria isso, né? De pensar uma vida, não uma vida na sua completude. Pessoas que criam, que conversam, que dançam, que sabe? Divergem, né? Exato, né? Não é a questão de uma existência, mas é a questão de uma vida que ela está direcionada para um propósito econômico. Então, essa é a questão que eu busquei dimensionar no meu trabalho, né? E aí isso diz muito sobre nós, sobre como como ainda hoje o corpo negro é entendido como exterminável, como passível de determinadas situações, de abuso, de absurdos, de tortura, disso, né? Tanto no sentido da polícia, no sentido do mercado de trabalho, no sentido escolar, enfim, uma série de dimensões aí que desumanizam, né, o corpo negro e que tem uma relação totalmente direta com esse período que eu estudei. Você falou um ponto interessante, né? Não, vários, né? Mas um dos pontos que eu pensei é que você falou que eu acho que o professor da banca falou, isso aqui tá dentro da área de agronomia também, né? Um manual, sim, né? Porque não tá visando aqui seres humanos, mas sim animais. Para o trabalho, né? Isso me faz pensar, assim, né? Isso fez sentido para mim aqui, por exemplo, da importância que todas as áreas deveriam ter no desenvolvimento e no pensar a sociedade brasileira. Sim. A gente de ciências sociais faz isso, mas o pessoal de agronomia também deveria pensar isso também. Eu não sei, eu estou julgando aqui, não sei o que aqui estuda em agronomia, né? Mas assim, porque isso me lembrou uma entrevista da Maria da Conceição Tavares. Acho que é uma das maiores, sem dúvida, eu acho que é uma das maiores economistas do mundo. Entendeu? Do mundo, assim, é simplesmente fenomenal. Que ela fala que no encerramento da sua entrevista, ela vai falar que qual a mensagem que ela deixa para os jovens, assim, é que basicamente ela vai falar sobre a questão da importância da economia ser entendida como no seu sentido mais clássico, como uma economia política. Isso, eu lembro. Não na questão economics, na economia como economics, que foi posteriormente adotada como uma economia voltada unicamente para atender o interesse do grande capital, né? Economics, né? Tanto que mas o seu sentido original, como o Davi Ricardo e o Adam Smith abordavam, ela é economia política, sim, que é uma ciência social, sim, entendeu? Então, assim, a importância de se entender a história. Senão não dá para juntar essas duas coisas, esses dois fatores, entendeu? Então, assim, dentro de cada disciplina,
dentro de cada disciplina, qual área que... E aí eu faço a ligação do ponto que da agronomia também, pensar tipo, dos formandos, assim, pensar, estudar, analisar, pesquisar, pensando no desenvolvimento no nosso país, assim, desenvolvimento no sentido contribuir para o pensar sobre o país em que a gente vive, entendendo essas contradições no sistema escravocrata, entendeu? Desses momentos conturbados da nossa história, entendeu? Do racismo estrutural que não dá para abordar grandes questões da nossa sociedade sem esse corte racial, entendeu? Que está imbuído, querendo ou não, entendeu? Então, assim, o papel também de outras disciplinas também poderem pensar sobre essas questões. Sim. Porque a gente estava vendo isso, você abordou isso em ciências sociais, né? Mas por que não as outras disciplinas também ter essa noção? Não... porque, como ela mesma, a própria Maria da Conceição Tavares fala, se você não pensar no povo brasileiro, dentro da sua área, pensar a melhoria das condições da classe trabalhadora, do povo, então, meu amigo, não serve para nada. Sim. Concordo. Entendeu? E foi justamente, eu tive sorte de ter visto isso antes de entrar no curso de Ciências Sociais, porque é isso que me motiva também. Entendeu? Mas pensar também não só ao meu curso, mas os outros cursos também têm em mente essa noção. Entendeu? Pensar o povo brasileiro, as condições de melhoria para a classe trabalhadora, quem é que move o nosso país, entendeu? Exato. Entendeu? E maioria negra, preta e tudo mais, e que sente atualmente os danos do sistema escravocrata que pesa na mão da maioria desses trabalhadores, desse povo preto, né, nos dias atuais, e que, assim, é importante, assim, na minha opinião, é importante a gente pensar sobre isso, mas as outras disciplinas também pensarem sobre isso, mas pensar conosco, pensar junto, entendeu? Cooperando, entendeu? Junto, assim, mais ou menos, né, nessa linha que eu quis analisar essas questões, entendeu? Porque, poxa, são momentos... esse seu estudo, seu artigo, né, trata de um momento extremamente... Poxa, acho que eu não tenho palavras nem para nominar o que foi o período escravocrata no Brasil, né, de tão horrível, né? Mas, assim, até esqueci o que eu ia falar agora, mas, assim, enfim, são muitas questões, são muitas camadas, né? Essa que você trouxe aqui são uma de tantas outras, né, que precisam ser abordadas, precisam ser debatidas, né? Esse conhecimento precisa chegar a mais pessoas. Então, e com isso também, e com isso que eu pensei, nessa atuada que eu pensei aqui em criar, né, o podcast Saber Coletivo, para poder ouvir, aprender, né, conversando, e poder fazer com que outras pessoas também vejam, não só da universidade, mas principalmente para o público que não tem esse acesso, entendeu? Por isso que eu tento aqui, dentro das minhas limitações aqui, tentar fazer algo mais didático possível, entendeu? E eu tenho certeza que eu aprendi muito, e quem está vendo e quem vai ver vai aprender bastante. Entendeu? Então, espero. assim, isso aqui foi enriquecedor, Ana Lu. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, entendeu? Agradecer eu que agradeço o espaço. E assim, isso me... pessoalmente, isso
faz com que eu aprenda, que eu conheça mais um pouco sobre conheça mais um pouco sobre a nossa história, a história do povo brasileiro, né, e as suas construções, as suas contradições e óbvio que também fique triste também porque a história do povo brasileiro é marcada por luta, por sofrimento, entende, né? Então, mas que isso não abaixe a minha cabeça para querer vencer, querer lutar e continuar lutando, né? Mas assim, velho, que acho que gratidão é a palavra que resume esse sentimento por você estar aqui, iluminando mesmo com esse seu conhecimento e tal. E assim, isso aqui, essa aula, aulas e mais aulas, foi impactante, né, no sentido realmente de chocar mesmo. Eu fiquei chocado aqui com alguns pontos que você abordou aí, né, do seu estudo, durante o seu estudo, sua pesquisa, e você mesmo, como isso lhe impactou. Sim. Entendeu? Isso também isso me impactou, né? E assim, mas é extremamente importante que a gente entenda isso, compreenda isso e que a gente possa falar mais sobre essas questões, né? Da nossa história, da história do povo brasileiro, das mulheres escravizadas, entendeu? Da mulher preta brasileira, entendeu? Que até hoje, enfim, dentro de um sistema, de um racismo estrutural que ainda se permeia na sociedade, a mulher preta brasileira, ela é alvo de como é que chama a palavra de maiores opressões. Também qual é a palavra, meu Deus do céu? Da imagem da mulher preta como um objeto sexual, entendeu? Tipo, ainda se permeia muito, entendeu? Né? Como o próprio, acho que foi o Clóvis Moura que abordou isso, as camadas do povo brasileiro e especificamente a mulher. Quem escreveu muito sobre foi Lélia Gonzalez. Isso. Foi Lélia Gonzalez. Que foi uma das pioneiras aqui nesse sentido, principalmente para pensar esse sentido da relação entre raça, classe e gênero. Foi ela. Quanto mais assim, preta, a mulher, né, a mulher preta retinta, era mais, sei lá, vista como um objeto assim, sexual, de serviço, e quanto mais clara, né, era, sei lá, mulher vista como ideal para se relacionar, casar, ter filho, algo nesse sentido, entendeu? E isso tá aí. Isso existe, entendeu? Isso está na nossa sociedade, infelizmente. E é importante a gente estar discutindo isso aqui para poder fazer com que as pessoas entendam e compreendendo, passem a mudar seu pensamento, entendeu? Que é difícil, desmentir desfazer uma mentira de séculos que foi contada. Isso não é um trabalho de um dia ou dois, de um ano, mas sim um processo longo e duradouro e persistente. Sim. Né? Então... Só uma última reflexão, assim, quando você fala, né, que como é interessante que outras áreas contribuam nesse debate de pensar o Brasil, de pensar o nosso passado e tudo mais. Isso foi uma coisa que eu refleti durante o processo da pesquisa, porque, num dado momento, como eu estava estudando, de certo modo, uma parte da história da medicina no Brasil e como que se fundamentou uma medicina moderna na Europa, eu fiquei assim, dimensionando assim, será que no final eu vou odiar os médicos? Será que no final eu vou ter uma ojeriza à medicina? E não é a respeito disso, assim, não é criticar a medicina, não é...
desprezar a medicina, desprezar a agronomia. Não é isso. É porque a gente precisa, e isso a gente faz enquanto cientista social, enquanto pessoas que estão ali dentro da área de humanas, a gente precisa historicizar as relações. A gente precisa mostrar que as coisas elas estão dadas há muito tempo. E por elas estarem dadas há muito tempo, significa que elas são passíveis de transformação. Uhum. Só que a gente só consegue transformar, mudar aquilo que a gente conhece. E isso tanto no sentido estrutural, nacional, até um probleminha que a gente tem na nossa vida, no nosso cotidiano. A gente só resolve problemas quando a gente reconhece e entende esses problemas. Então, trabalhos como o meu, de outros colegas do nosso curso, de colegas de ciências sociais, de história, de filosofia do Brasil inteiro, estão dimensionados nesse sentido, de pegar as relações, as histórias e aumentar como se fosse um elástico para a gente entender. Então, espaços como esse são cada vez mais importantes e cada vez mais propícios, principalmente numa era digital, né? Uma boa forma de usar a era digital talvez só seja essa, né? Dimensionar, propagar conhecimento. Então, eu também quero muito agradecer o espaço, agradecer por esse projeto existir, que você continue, que dê tudo certo. E é isso, obrigada. Eu espero que as pessoas tenham me entendido, que as pessoas tenham gostado de mim. E é isso. Pois assim, aulas. Sim, eu tô profundamente feliz e emocionado por você estar aqui, por você contribuir, né, com o seu conhecimento aqui, para que mais pessoas possam saber e compreender e tirar um pouco do leque esse conhecimento das paredes, que está dentro das paredes da universidade e jogar para o povo, né, para as pessoas que não conhecem, não sabem nem o que é na universidade, e poder abordar isso de maneira mais democrática mesmo, didática, entendeu? Então, o propósito aqui é esse mesmo, entendeu? Aprender conversando, né? Esse é o lema aqui Embora eu não converse tanto, mas é porque, assim, quando eu não conheço, eu preciso ouvir, eu preciso saber, eu preciso, né, compreender, né, o mínimo para poder fazer alguma intervenção, alguma colocação, que seja, entendeu? Mas, assim, isso aqui foi maravilhoso, tá? Obrigado mais uma vez, Ana Lu, por ter vindo aqui. Será convidada em outras vezes. Eu espero você estar aqui, né? Sim. Sim, entendeu? Apresentando aqui também, entendeu? Porque isso aqui ela é muito bom, mas cansa. Entendeu? E assim, já está convidada para outros episódios, os próximos episódios. Vim aqui contribuir cada vez mais e é isso. Obrigado e... Obrigado. Acho que eu agradeço gratidão também por você estar aqui e por ter vindo e por nos iluminar com esse conhecimento. Não, imagina. Mas é isso. Obrigado. Então, vou dar um abraço, né? Um abraço que eu dei no professor Hermógenes ontem, que cortou a cabeça dele, né? Oh, meu Deus. Já tá posicionado. Já tá ali. Acho que não vai cortar sua cabeça, não. Oh, não, eu sou pequena. Obrigado. Tchau, pessoal. A história é grande, mas a luta é maior. Vou encerrar aqui agora, tá? Pronto.